Bom dia, tudo bom, crianças? Estou aqui mais uma vez para falar de um outro tema da catequese, com vocês. E também vim falar para vocês que estou muito feliz que vocês estão fazendo todas as atividades propostas, que eu estou falando, a maioria manda, E assim nós vamos fazendo do jeito que dá essa catequese para não ficarmos afastados, E para voltarmos mais fortalecidos ainda. Quando nós voltarmos, vamos estar com saudades, com vontade de estar na igreja. Então, nós vamos voltar, acredito que mais fortalecidos ainda. Então, nós iniciamos o mês de maio. Mês de maio é o mês de Maria, Um mês inteirinho dedicado a Maria, nossa mãe, E nesse mês de maio que nós fazemos nossa coroação no fim do mês. Porém, devido à pandemia, eu não sei se vai ter a coroação. Só terá a coroação se nós voltarmos para a igreja antes de 31 de maio. Mas eu acho que é muito difícil nós voltarmos em maio para a igreja ainda, Porque parece que vai ficar ainda, a pandemia ainda está nos picos, de transmissão. Então precisamos nos cuidar, ficar em casa com o papai e com a mamãe, somente com as famílias, Em isolamento. E aí, vocês estão usando máscaras para sair quando preciso? Não é para sair muito, mas quando for preciso para sair por alguma coisa que não tem mais jeito, use máscara na rua. Isso te protege e protege os outros também. Eu estou usando as minhas máscaras, mandei fazer máscaras de tecidos para mim e para minha família, e nós, quando precisamos sair de alguma forma, usamos. Então avisa o papai e a mamãe aí para usar. Então vamos começar agora nosso encontro de catequese, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou rezar uma oração do Espírito Santo, para pedir a condução do Espírito Santo aqui nesse vídeo, e uma Ave Maria em homenagem ao mês de maio, mês das mães e o mês de Maria. Então vamos fazer? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o tema de hoje, da nossa catequese, está relacionado ainda ao tema da semana passada. O que nós vimos a semana passada? Sobre Jesus. Nós estamos falando sobre Jesus porque vocês irão receber Jesus esse ano, dentro de vocês. Então nós temos que aprender sobre Jesus, ver as maravilhas que Jesus fez e faz ainda, Para podermos ser seus seguidores, conhecendo para poder amar cada vez mais. Então é Jesus, o tema da semana passada foi Jesus cura os doentes e os endemoniados, Então eu falei que o Jesus, depois do batismo, iniciou sua missão, a sua missão de fazer o reino de Deus. Vocês estão lembrados? Fizeram atividades, sobre a passagem de Lucas. Lembra que Lucas curou, Lucas falava as curas de Jesus. Vocês lembram da sogra de Pedro? Que ele curou da febre, Então ele impunha a mão sobre as pessoas e curava as pessoas, E Jesus continua curando o tempo todo, da mesma maneira que ele fazia antes, ele continua curando hoje em dia. Então ele foi lá na sinagoga, lugar onde estudava as Sagradas Escrituras, que é a nossa Bíblia hoje. E lá eles pregavam, faziam pregações. E teve a primeira pregação de Jesus, E Jesus leu o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um profeta que teve antes de Jesus. E ele escrevia suas pregações falando que quando o Messias chegasse, que quando o Filho de Deus viesse, o que iria acontecer. E ele falava nas suas pregações que tudo ia ser igual, que os pobres não iam ser mais excluídos,
que os doentes iam ser curados, que as pessoas que sofrem de alguma maneira iam ter mais dignidade na sociedade, né? Então o profeta Isaías falava isso nas suas pregações. Por que que ele falava isso? Porque era uma sociedade com reis dominadores e injustos, né? Então só os ricos tinham vez e os reis. E as pessoas que sofridas ficavam excluídas dessa sociedade. Eram vistas como que não tinham Deus. Elas não participavam das coisas, nem no templo não participavam, né? Então, o profeta Isaías vem falar isso. E Jesus, sobre o Espírito Santo, né? Guiado pelo Espírito Santo, isso fala bem na passagem, que Jesus estava guiado pelo Espírito Santo. Ele leu essa passagem do profeta Isaías, propondo, né? Falando como seria o novo reino, como ele queria que fosse, como iria ser. Já estava escrito nas Sagradas Escrituras, já estava previsto, né? E com o início da missão de Jesus, ele foi curando os doentes. Lembra os endemoniados, que não é quem tem demônio no corpo. Os endemoniados naquela época eram as pessoas com problemas mentais. E ainda temos, né, esses tipos de pessoas na nossa sociedade. E daí ele lendo lá tudo, falou como seria o reino dele e convidou quem quisesse segui-lo que viesse seguir. Podia largar tudo, né? Tudo e ir junto com Jesus. Ir junto com ele. E daí ele falou sobre a cura dos doentes, dos pobres. Eu coloquei a passagem aqui para vocês, né? Coloquei em formato de um muralzinho colorido no celular. Espero que vocês tenham visto. Hoje eu vou colocar de novo. Que ele fala do novo reino, da sua nova missão. E fala no final que ele faria um ano de graça. O que seria esse ano de graça que Jesus queria? Esse ano de graça era um ano que as pessoas se reconciliavam, as dívidas eram extintas, perdoadas, as pessoas com mágoas no coração não tinham mais as mágoas, se reconciliavam e viviam na união, tiravam as mágoas no coração, né? A sociedade esqueceria um pouco do preconceito que eles têm das pessoas excluídas, doentes, sofridas, pobres, né? Então era esse o reino que Jesus falava, que Jesus acreditava, que Jesus queria. O ano de graça que está escrito lá naquele mural é isso. É um ano onde tudo será perdoado, onde as pessoas veem união e reconciliação. As pessoas excluídas, os pobres, teriam mais participação nessa sociedade, né? Porque eles eram vistos que não tinham participação na sociedade, esses pobres, né? E como é nos dias de hoje? Como que é, né? Nós temos internet, vocês têm celular, né? Vocês têm escola, educação, né? Mas tem crianças aqui da nossa cidade mesmo, de bairros mais longes, que não conseguem, às vezes no próprio bairro mais perto do nosso também, que não tem o mesmo acesso que nós. Então, não tem mesmo acesso à educação de qualidade, à internet, à cultura, né? Aí que leve numa religião, numa igreja, às vezes não tem acesso a isso, que ninguém leva a elas, não é que nem vocês que são privilegiados, né? Porque os pais estão inserindo numa igreja, estão atrás da educação de vocês. Seus pais estão preocupados com a sua educação, né? E como que é os pobres de hoje? Tem muitos, é a mesma coisa quase da sociedade de lá, de antigamente, né? Muitos pobres que não têm acesso à educação, à saúde, à cultura, uma escola melhorzinha, uma escola boa. Então, essas pessoas ficam excluídas da sociedade, ficam banidas, elas não têm o mesmo equilíbrio que as outras pessoas. E o que Jesus quer para nós, para a gente? Que nós ajudemos essas pessoas a se equilibrar um pouco. Elas vão ficar na mesma equiparação que nós, essas pessoas. Por exemplo, se eu tenho uma roupa boa para doar, eu comprei uma roupa velha, nova, e tenho uma velha que dá para usar. Porque caridade não é doar coisa rasgada, furada, que não tem mais uso para mim. Coisa rasgada, furada, eu jogo no lixo, né? E eu vou doar, eu tenho um tênis bom e comprei um mais novo. Esse aqui eu vou doar pro meu irmão. O meu irmão vai se equiparar. Eu sou amigo dos pobres, dos mais pobres que eu. Ele vai se equiparar. Eu tenho um tênis, ele também tem um tênis. É isso que Jesus quer, que essas pessoas tenham uma vida com dignidade,
Tem pessoas na nossa sociedade que andam descalças, que não tem, fora da realidade de vocês, que não tem nenhum calçado para vestir, não tem uma blusa de frio, né? Então, Jesus quer o quê? Que nós equiparemos essas pessoas, ajudemos essas pessoas. Se eu tenho comida, eu tenho que partilhar comida com essas pessoas, ajudar os pobres. Porque se Jesus foi amigo dos pobres e queria que eles permanecessem incluídos dentro da sociedade, como as outras pessoas, que não ficassem excluídos, eu vou agir como Jesus. Eu vou enxergar no pobre, no meu irmão, um irmão, e vou enxergar a imagem e semelhança de Jesus nele, né? E ajudar. Então as coisas, as histórias, as Sagradas Escrituras se encaixam direitinho na nossa vida. Então, fiquem sabendo que Jesus é amigo dos pobres. Se Jesus é amigo dos pobres, eu também tenho que ser amigo dos pobres. Eu tenho que ajudar os pobres, não com humilhação, com amor, né? Partilhando um alimento, partilhando uma roupa, partilhando o que eu posso, mas não excluindo, porque senão nós vamos voltar naquele tempo lá, antes de Jesus chegar, naquele mesmo tempo onde existiam muitas diferenças, Jesus ficava muito triste com essas diferenças, né? Jesus, amigo dos pobres. Agora eu vou falar Jesus e as crianças, a relação de Jesus com as crianças, né? Certa vez Jesus estava com os vários discípulos, ele ficava conversando, pregando, em meio à natureza, sentado na grama e rodeado de várias pessoas. Chegaram umas mulheres, mães, assim, com várias crianças no colo, para tocar em Jesus, para que eles a abençoassem, né? E os discípulos estavam achando ruim, porque as crianças fazem barulho, as crianças correm, as crianças não trabalham. E não queriam, achavam que as crianças iam incomodar Jesus, né? E Jesus escutou os discípulos repreendendo as mães dessas crianças e as crianças. Daí Jesus fez abrir um caminho e falou assim: deixai vir a mim, não impeça elas. E as crianças passaram, tocaram em Jesus, que na época era comum querer tocar nele, porque era uma coisa sagrada, era uma coisa que curava, era uma coisa que vinha de Deus assim tão forte que as pessoas queriam tocar nele. Ele impôs as mãos nas crianças e rezou pelas crianças. E falou assim, que quem não for igual a uma criança não entrará para o reino de Deus, né? E os discípulos ficaram todos olhando assim, assustados, as crianças no colo de Jesus, Jesus colocando a mão sobre elas, orando com elas, né? E por que que Jesus falou isso? Se você não for igual a uma criança, não entrará para o reino de Deus. Você não será do reino de Deus. Primeiro, que o reino de Deus não exclui ninguém, né? Já aprendemos que nem os doentes, nem as pessoas com problemas mentais, nem os pobres e nem as crianças. E hoje em dia, como nós acolhemos as crianças? Crianças pequenas, principalmente, elas dão trabalho, elas correm, elas são espontâneas, né? Então as crianças, ela têm pureza no coração. Elas são muito puras, elas fazem as coisas de maneira espontânea, elas não têm a maldade do adulto. O adulto já está mais calejado da vida, vai adquirindo ao longo da vida alguma maldade, malícia, né? De ver malícia. Elas não veem, elas são espontâneas, elas agem de acordo com o que elas acham e elas transmitem só o amor delas para nós, né? Se elas gostam de nós, elas falam, se não gostam, falam que não gostam, mas não gostam por algum motivo. Criança é pura. Então, se nós não formos puros, nós não entraremos para o reino de Deus. Nós não podemos ser falsos, mentirosos, né? Nós temos que ser puros como uma criança. E hoje em dia, como acolhemos as crianças? Como na nossa realidade aqui da igreja, né? As crianças vão para a catequese e depois as crianças vão para a missa. E tem crianças pequenas que nem para a catequese vão ainda porque são muito pequenas. E as crianças que vão para a missa? Umas fazem barulho, às vezes a catequista senta num banco cheio com criança, a criançada não para, tem adulto que fica para trás lá, acha ruim, acha que tá fazendo barulho na missa, né? Tem criança pequenininha que corre pela missa, tem criança menor ainda que chora sem parar durante a missa, né? E o que nós vamos fazer?
acolher essas crianças. Elas são crianças, então não podemos ficar julgando os pais, julgando essa turminha da catequese que ele faz barulho, achando que atrapalha a missa. Por quê? Porque Jesus pediu para acolher as criancinhas. Então, elas precisam também do auxílio, da proteção de Jesus e precisam também participar do reino de Deus, porque Jesus não mandou ser igual a criança. Então, elas são muito importantes para Jesus. Então, no nosso caso, as crianças às vezes fazem barulho nas missas, na igreja, mas nós não devemos repreender, assim, achar, olha aquela criança, sabe, que tá fazendo bagunça, não deixa eu escutar que o padre tá falando direito. Pensem bem, Jesus acolheu as criancinhas. Se Jesus acolheu as criancinhas, ele quer as crianças na igreja dele, dentro da missa dele. Seja da mesma maneira que elas são, espontâneas, puras, verdadeiras. Então, tenham em seu coração, Jesus ama vocês, né? Vocês mesmos, vocês fazendo bagunça, vocês conversando, mas Jesus ama vocês. Jesus quer vocês perto deles, na igreja deles. Não é só para adulto, é para criança também. Porque Jesus mandou vir junto dele as criancinhas. Então o tema de hoje foi Jesus, amigo dos pobres, Jesus, amigo das crianças, né? E o desafio da semana: fazer um cartaz do jeito do que vocês têm em casa. Eu quero que vocês façam um cartaz com o que vocês têm em casa. Vamos supor assim, papel. Se quem tiver cartolina tem, mas é difícil ter cartolina na casa. Papel de caderno, papel sulfite, papel, sabe, um papel liso, papel, né? Querem juntar, fazer um cartaz grande, junta uma folha na outra com lurex, ou grampeia, ou cola, né? Usem a criatividade de vocês, né? Vocês têm que escolher uma frase dessas duas passagens da Bíblia que foi falado hoje, né? Lucas 4, versículo 16 a 22, ou Marcos 9, versículos de 13 a 16. Essas duas passagens vocês vão escolher, vão pegar na Bíblia as duas passagens, vão ler e vão escolher uma frase que chamou a atenção dessas passagens para vocês, e fazer um cartaz. Pode fazer colorido, pode desenhar, pode recortar, pode colar, pôr purpurina, do jeito que vocês quiserem, né? E daí vocês vão tirar uma foto desse cartaz para mim, que eu vou e postar a foto no grupo. Esse é o desafio da semana para vocês, tá bom? Espero que todos cumpram esse desafio, né? Que vai ser muito legal. Nós vemos cartazes diferentes uns dos outros, né? Não tem cartolina, não faz mal, como já falei. Faz em sulfite, faz em folha de caderno, emenda uma folha na outra, né? Quem quer desenhar, pode desenhar também, escrever a frase, enfeitar, né? Pode deixar colorido, do jeito que vocês quiserem. Mas estou esperando durante essa semana, né? Um dia que vocês tiverem um tempinho assim para tirar para catequese, para vocês enviarem o cartaz para mim, tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês, um abraço virtual, né? Saiba que eu tenho vocês em meu coração, em minhas orações. Todo dia eu rezo um terço, em minhas orações vocês estão. Que Jesus abençoe cada um de vocês, né? Agora mais às 10 horas, nós teremos a missa do Padre Tarcílio no YouTube. Assistam a missa. Hoje é o domingo do Bom Pastor, né? O Bom Pastor é aquele que reconhece as suas ovelhas. E o Padre Tarcílio reconhece as suas ovelhas porque ele fica na porta da igreja esperando as suas ovelhas. Então, eu acho que essa passagem do Bom Pastor, identifico, né? Eu identifico que o Padre Tarcílio é um bom pastor, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês.